Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Samuel 22, do versículo 1 ao 10, onde vamos falar um pouco mais de Davi, sobre a fuga dele para Adulão. Aleluia! Indo-se Davi dali, escapou para a cova de Adulão. O que ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e vieram ali ter com ele. Esta cova era uma grande caverna perto da cidade de Adulão, em Judá, que distava cerca de 19,3 quilômetros, quer dizer que 12 milhas, ao sudeste de Belém. Esta seria o quartel-general de Davi por um período de tempo. Ele comporia o Salmo 57 nesta ocasião. Na realidade, muitos dos salmos compostos por Davi, e podemos adicionar, inspirado pelo Espírito Santo, foram escritos durante tempos de grande angústia. Também ele compôs o Salmo 56, quando estava na terra dos filisteus. Aleluia! E se ajuntaram com ele todo homem que tinha dúvidas, e todos os que se achavam em amargura de espírito, e ele se tornou capitão deles, e estiveram com ele uns 400 homens. A situação de Davi na cova de Adulão tipifica a do pequeno remanescente que verdadeiramente foi chamado de Deus e vive para Deus. Esta hoje é a situação do cristianismo. A forma exterior dá testemunho do que Deus existe, mas a sua realidade viva somente se encontra entre aqueles que, mesmo rejeitados, conhecem, amam e servem ao seu Senhor. Tais pessoas são desprezadas pelos grandes e orgulhosos e também pela maior parte da hierarquia religiosa. Entretanto, o Senhor as chama de os santos que estão na terra e diz que nelas está todo o seu prazer. Salmo 16, do versículo 3. E dali se foi Davi a Mispa dos Moabitas e disse ao rei de Moabe: eu te rogo que meu pai e minha mãe estejam convosco até que saiba o que Deus fará de mim. A fé é uma virtude que não é deste mundo. Isto raramente explica mais do que um passo de cada vez para poder desfrutar dos benefícios dela e reunir todas as suas garantias. Nós temos que aprender a confiar e aprender de Deus. Isto Davi aprenderia, porém, de uma maneira difícil. Então trouxe os seus pais à presença do rei de Moabe e habitaram com ele todo o tempo em que Davi esteve na fortaleza. Como Saul tinha declarado guerra contra Moabe, está lá em 1 Samuel 14, do versículo 47, o rei provavelmente estava encantado em ajudar alguém que fizera com que Saul estivesse bem ocupado em sua própria terra. Também alguns acreditam que a frase na fortaleza se refere à casa de campo. Entretanto, é somente especulação. E Gade, o profeta, disse a Davi: não fiques nesta fortaleza, anda e vai-te à terra de Judá. E Davi partiu e foi ao bosque de Herete.
Desta maneira, agora é apresentado Gade, o profeta Gade. Provavelmente, por ordem de Samuel, tornou-se o conselheiro de Davi. De fato, o conselho que ali deu agora foi a mais importante. Davi teria que sair de Moabe e retornar a Judá. E foi o que fez. Herete estava a cerca de 4,83 quilômetros, ou 3 milhas, da caverna de Adulão. E ouviu Saul, que já era sabido de Davi, voltou a Judá. E dos que estavam com ele, Saul estava então em Gibeã, debaixo de uma árvore em Ramã, e tinha em sua mão a sua lança, e todos os seus criados estavam ao redor dele. Saul, pelo que parece, estava reunido com uma corte formal para decidir quais seriam os passos que deviam ser dados, uma vez que Davi agora estava em rebelião aberta contra ele. E disse então Saul a todos os seus criados que estavam ao seu redor: ouvi agora, filho de Benjamim, ouve agora, filho de Benjamim, dai-vos, há também o filho de Jessé, e todos vós terras e vinhas, e ele vos fará, e todos vós tribunos e centuriões, para que todos vós também venham a conspirar contra mim, não havendo quem me descubra ou ouvido que o meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum de vós há que se compadeça de mim e me descubra como meu filho se levantou com o meu servo contra mim, para que me arme cilada, conforme é feito hoje em dia. Aleluia. Esta declaração indica o fato de que Saul sabia que havia uma aliança entre Jonatã e Davi. Saul mentiu tanto a respeito de Davi, que agora ele mesmo chegou a acreditar em suas próprias mentiras. Então, Doeg, o edomita, que era superior entre os servos de Saul, respondeu e disse: eu vi que o filho de Jessé veio a Nob, Aimeleque, filho de Aitube. Deveria ser traduzido como Doeg, Doeg, Adomita. É Adomita, É Adomita, que se encontrava entre os servos de Saul e benjamitas. Não teriam tolerado um adomita presidindo sobre eles, porque consultou por ele ao Senhor. E lhe deu provisão, e também lhe deu espada de Golias, o filisteu. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja teu santo nome. Então aqui foi declarado que Davi, era inimigo de Saul. E ele passou a fugir, a se esconder. Tudo por quê? Por uma inveja, por algo que Deus deu para Davi, E Saul sabia que uma hora Davi ia tomar o trono, Tomar não, pegar o que Deus já havia prometido para ele, Então essa é a mensagem. Se você gostou, assine o canal. Esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra, vamos? Amém? Que Deus abençoe tua vida, teu ministério. Que o nosso soberano Deus, eterno Pai, venha visitar os cadernos de orações desta igreja. Venha visitar os casais, as famílias, os jovens, o painel de fotografia das 2 igrejas. Oh Deus querido e amado, te apresento, Pai,
os enfermos nos lares, os enfermos no leito dos hospitais. Eu te apresento, Senhor, a vida do Manuel, te apresento a vida da Luz de Barbosa. Eu te apresento, Pai querido e amado, a vida do irmão Almeida e sua família, do Pedro e Gleane, a vida do Edson e sua família, Pai querido e amado. Guarda aquele jovem, Pai, dando livramento, meu Deus. Visita, meu Pai querido e amado, os cárceres. Visita, Jesus querido e amado. Visita a tua igreja. Visita os pastores, missionários, levitas, pregadores da palavra. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.